Olá, sejam muito bem-vindos ao Saber Direito Debate. O nosso convidado de hoje é advogado há 23 anos, mestre em Direito pela Universidade Católica de Santos, especialista em Direito Tributário e Processo Tributário pela PUC de São Paulo, professor de Direito Financeiro, Tributário, Processo Tributário, Administrativo e Ambiental e ainda é autor de 3 livros. Quem conversa comigo hoje é Cléucio Santos Nunes. Professor, muito obrigada pela presença e vamos começar direto ao assunto. Como que o senhor escolheu Direito? Olha, Natália, não foi uma escolha que eu poderia dizer predeterminada. Eu me lembro que eu estava no segundo ano, na época não chamava ensino médio, chamava colegial, eu estava no segundo colegial, indo para o terceiro, e eu nem imaginava como é que pudesse ser um curso de Direito. Na minha família não tinha ninguém formado em curso superior, muito menos em Direito, então eu realmente não tinha nenhuma referência, nem amigos por perto, nada disso. E eu me lembro que eu tinha um professor de Química e esse professor era muito próximo dos alunos no Colégio Martim Afonso, na cidade de Santos, melhor dizendo, em São Vicente, onde eu morava, né, no litoral de São Paulo. E esse professor, ele era muito próximo dos alunos, conversava conosco lá. E ele perguntava, o que é que você quer fazer? E você, tal? Eu não tinha muita ideia do que eu gostaria de fazer naquela época. E aí ele me disse, mas o que você gosta? Na época eu pertencia ao Grêmio Estudantil, estava no movimento estudantil e tudo mais. Eu falei assim, eu gosto de política, falei assim para ele. Ele falou assim, de política? Bom, mas então por que você não vai fazer Direito? Estudar Direito, porque aí você estudando Direito, você vai ver essas relações de poder, política e tal, e faça Direito. E assim ele me deu essa ideia, e eu anotei para fazer Direito e tal, e fui procurar pesquisar melhor sobre em que consistia um curso de Direito, e foi assim. Aí eu fiz a opção no vestibular, na ocasião, eram 2 opções que nós poderíamos fazer, 3 opções, e eu fiz Direito 2 vezes, de noite e de manhã, e também fiz a opção por Economia. E passei em Direito. E aí cursei a faculdade, né, o curso de Direito, e acho que hoje eu não saberia fazer outra coisa, né? Me identifiquei, gostei tanto do curso de Direito, e acho que esse professor foi fundamental nessa escolha. Então, não podemos dizer que não foi um sonho desde criança, mas é a área acadêmica, ser professor. Como é que o senhor entrou nessa área? Bom, isso foi diferente. Se eu tinha a ideia do que eu gostaria de ser, né, depois que terminasse o ensino médio, né, da época, era ser professor. Eu sempre gostei e admirava muito os professores que eu tive. E tive excelentes professores, e todos esses excelentes professores foram uma referência para mim. Então eu sempre gostei muito da ideia da academia, mas sempre gostei da ideia da academia como um instrumento de convencimento. Eu acho que seria possível, por meio das palavras, por meio de alguma linha de argumentação, convencer outras pessoas a respeito das nossas ideias, né, a respeito da sua própria ideia. Então, por isso que eu via na atividade do magistério exatamente isso, né, essa possibilidade de convencer e difundir conhecimento. Sempre me agradou a ideia da difusão do conhecimento. E depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar como advogado na área tributária, e em seguida o escritório onde eu trabalhava incentivou nós advogados a fazer especialização. O escritório atuava nessa área, né, de direito tributário, e deu esse incentivo para que nós fizéssemos o curso de pós-graduação. Foi assim que eu entrei no curso de pós-graduação na PUC em São Paulo. E lá fiz a pós-graduação em direito tributário e processo tributário, como chamava na época, e em seguida eu fui admitido como professor na Universidade Católica de Santos, onde eu estudei Direito. E o senhor contou que foi incentivado a entrar na especialização.
O senhor acha que os alunos têm que buscar sempre se especializar, focar mesmo na área que eles querem seguir? Acho, é fundamental. O curso de graduação em Direito, e isso tem ficado cada vez mais evidente para mim como professor, ele é uma etapa. O conhecimento nunca é demais e o estudante de Direito, e depois quando ele se torna profissional, ele só tem condições mesmo de se distinguir no mercado de trabalho na medida em que ele amplia os seus conhecimentos. E isso passa necessariamente por cursos de pós-graduação, eventualmente o mestrado e, quem sabe, até o doutorado. Acho que é fundamental mesmo que os alunos não se limitem à graduação, que procurem sempre ampliar seus conhecimentos de uma forma mais específica. Acho que é por aí que ele consegue ser reconhecido no mercado de trabalho e, mais do que isso, acho que mais do que o reconhecimento talvez seja uma consequência daquilo que você realiza, Talvez não se deva fazer pós-graduação ou ampliar os seus estudos almejando isso. Acho que o fundamental é conhecer bem aquilo que nós fazemos, até para poder ter uma opinião crítica. O senhor falou em conhecimento nunca é demais. O senhor tanto acredita nessa expressão que já é um mestrado e agora está buscando o doutorado. Sim. O mestrado em Direito eu fiz na Universidade Católica de Santos. Na ocasião, havia duas linhas de pesquisa previstas na universidade para pós-graduação estrito sensu, que era de ordem jurídica internacional e direito ambiental. Como eu já era professor na graduação de direito tributário e trabalhava com direito tributário, eu procurei vincular o meu projeto de pesquisa à tributação. Então, eu desenvolvi um projeto de pesquisa na área de direito tributário e meio ambiente, e a minha dissertação de mestrado se dedicou a esse tema. E como que é essa relação entre meio ambiente e tributação? Olha, na ocasião em que eu iniciei a pesquisa e que eu escrevi a dissertação de mestrado, esse tema não era um tema muito comum, pelo menos aqui no Brasil. Em alguns países isso já acontecia, na Europa já era uma realidade, relacionar tributação com o meio ambiente. Mas, em resumo, a minha dissertação, pelo menos, o que ela procura propor é um modelo de tributação em que as atividades econômicas que sejam depuradoras do meio ambiente ou atividades econômicas que tenham um menor potencial de ofensa ao meio ambiente deveriam ter um tratamento tributário favorecido em relação às atividades econômicas que não fazem essa opção. Isso é possível no direito brasileiro, existe um princípio para amparar essa possibilidade, que se chama extrafiscalidade, e que é pouco utilizado no direito tributário nacional. O senhor acha que pode se tornar uma realidade? Pode, acho que tem condições para isso. Claro que não se trata de uma desoneração tributária inconsequente, em que apenas se retire tributos sem uma finalidade social mais ampla. A proposta da minha dissertação na ocasião é que esses objetivos de sustentabilidade ambiental deveriam ser muito bem definidos na própria legislação tributária, que desse ensejo a esse tratamento mais favorecido. E só na medida em que o contribuinte efetivamente cumpre os requisitos que estão previstos na legislação de desenvolvimento econômico sustentável, aí sim que ele poderia ter esse tratamento tributário favorecido. Eu acho que isso é plenamente possível, mas atualmente no Brasil nós não temos visto política tributária nesse sentido. A gente vai dar uma rápida pausa na nossa conversa, porque o Saber Direito Debate volta já já, não saia daí. Voltamos com o Saber Direito Debate. E hoje o nosso convidado é o advogado Cléucio Santos Nunes. Doutor, vamos voltar um pouquinho para a nossa conversa. A gente falava da sua dissertação de mestrado. E agora no doutorado, o senhor vai seguir com meio ambiente e tributação ou não? Não. Agora no doutorado, a partir do avanço da minha experiência com direito tributário, também das minhas aulas de direito tributário, já lecionando há algum tempo, eu comecei a ter uma percepção da tributação que é um pouco diferenciada daquela que eu tinha na ocasião que eu escrevi a dissertação.
Não que os assuntos não tenham relação, ou que eu tenha, de alguma maneira, me divorciado dos ideais, daquilo que eu sempre pensei a respeito da tributação. Isso está mantido. Mas na minha tese de doutorado, o que eu estou discutindo são dois conceitos que são importantíssimos, não só para o direito tributário, mas para o direito como um todo, que são os conceitos de justiça e de equidade. Então, o meu propósito é fazer um realinhamento desses dois conceitos de justiça e de equidade na tributação. Tem alguma relação com a dissertação? Tem até alguma relação, porque quando eu relacionei direito tributário com o meio ambiente, a visão que eu estabeleci do direito tributário é que ele é um instrumento de transformação da sociedade, ou pelo menos do comportamento daquele que tem uma atuação que é impactante ao meio ambiente. E agora, na tese de doutorado, o que eu procuro é realinhar esses dois conceitos, tentando demonstrar que a ideia de justiça na tributação é também de cumprir os objetivos da República de promoção de uma sociedade livre, justa e solidária por meio da tributação. Então, essa vocação de relacionar o direito tributário com a área social permanece da dissertação para a tese de doutorado. Mas o senhor acha que é possível igualdade e justiça na tributação? Eu creio que sim. Há algumas dificuldades, tanto de natureza teórica, quanto também de natureza jurídica, de direito positivo, para a efetivação disso. É porque a visão tradicional a respeito da tributação que se criou foi a de sempre colocar de forma antagônica, ou talvez até como inimigos, né, o contribuinte e o Estado. A visão que se tem de pagamento de tributos é que o Estado é sempre uma espécie de invasor, né, do patrimônio, da propriedade das pessoas, que o Estado é sempre um ente opressor do cidadão. Claro que na história da tributação houve acontecimentos que realmente deram essa impressão de que a relação entre o contribuinte e o Estado sempre foi uma relação de inimizade. Mas se nós pensarmos que nós estamos numa sociedade que deve primar por princípios que são mais amplos, como de solidariedade, como de construção de uma sociedade justa e igualitária, eu não consigo ver outra forma de nós conseguirmos permitir com que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades, se não for por intermédio da tributação. Porque a tributação acaba sendo um forte aliado das políticas públicas, na medida em que gera recurso para a promoção dessas políticas públicas, e são essas políticas públicas que conseguem fazer com que as pessoas possam ter as mesmas oportunidades quando o sistema produtivo não consegue oferecer essas mesmas oportunidades para todos. Então, o objetivo de se falar de justiça na tributação é verificar, é afirmar que é possível, por meio de um sistema de tributação, se conseguir uma soma de recursos que, uma vez bem geridos, bem aplicados, podem gerar oportunidades para todas as pessoas. Então, o doutor acha que nessa área, no cenário atual de tributação, esse seria um ponto que precisa de uma urgente mudança? Sim. Toda vez que se fala em reforma tributária, o argumento que se utiliza é que o Brasil tem uma carga tributária muito elevada. Atualmente, aproximadamente 35% do PIB nacional é com a cobrança de tributos. Nos anos 90, em meados dos anos 90, a tributação no Brasil atingiu essa marca dos 30%. Antes, nunca foi assim. O Brasil sempre foi um país que se destacou por uma baixa carga tributária. Agora, por que essa carga tributária se elevou? Porque o Estado brasileiro assumiu uma série de compromissos sociais, com o objetivo de tornar a sociedade brasileira mais justa. Então, é evidente que isso tem um reflexo na cobrança de tributos. Então, quando se fala em reforma tributária, o argumento que se utiliza é sempre esse, que é uma carga tributária muito alta, em que, portanto, a sociedade não aguenta mais pagar tributos. Isso é verdade. Eu até acho que existem muitos tributos no Brasil e uma desorganização na cobrança de tributos. Mas o argumento da tese não é bem esse. O argumento da tese é que a tributação ela pode ser um instrumento de efetivação da justiça social. E, para isso, é necessário que haja recursos públicos e bem geridos, bem administrados, para a promoção dessa ideia de igualdade. Então,
Eu não estou discutindo exatamente se os recursos financeiros hoje no Brasil estão sendo bem aplicados, se há uma boa gestão sobre isso. Eu acho que isso é objeto de um outro lado da pesquisa. O argumento é um pouco antes. O argumento é identificar onde está presente a ideia de justiça na tributação. E, a meu ver, está exatamente na utilização da tributação como um instrumento de garantia de igualdade para todos. O senhor falou em desorganização dos tributos aqui no Brasil. A gente teve acesso a uma pesquisa recente do IPEA que mostrou que 53,9% da renda das pessoas que recebem até 2 salários mínimos é gasto com o pagamento de tributos. E os que recebem acima de 30 salários gastam 29%. Por que essa disparidade? Pois é. Isso é terrível, né? É inadmissível que isso possa acontecer no país. Quando, então, se fala que há injustiça na tributação no Brasil, é necessário se verificar quem é que é efetivamente injustiçado. E essas pesquisas demonstram que quem é punido com um sistema tributário ruim, exatamente as pessoas mais pobres. Porque quem ganha até 2 salários mínimos, como aponta aí a pesquisa, compromete 53%, quase 54% de sua renda com pagamento de tributos, porque as pessoas dirigem a sua renda para o consumo de bens. E o consumo de bens no Brasil ele é muito tributado. Vejam que no Brasil o consumo ele é tributado de uma forma plurifásica, como se chama. Quer dizer, não é tributado uma vez só, né? Este sofá em que nós estamos sentados, né, até ele chegar no consumidor final, várias etapas ocorreram, né? Desde o curtume, que trabalhou com couro, o metal, a madeira, e depois o fabricante do sofá, passa por um distribuidor, até chegar no consumidor final. Em todas essas fases houve tributação sobre o consumo. E acaba o produto chegando com um peso tributário muito significativo. E na hora de se consumir os bens, não se faz distinção em relação às rendas, né? Pobres e ricos são tributados igualmente. Agora, o que explica essa disparidade, né, em que os mais ricos acabam comprometendo menos renda com a tributação, é exatamente o fato da concentração de renda no país, que é muito grande. E a tributação pode ser um instrumento de aprimorar a distribuição de renda. E isso no Brasil hoje não é feito, né? Então, no direito tributário e até mesmo na economia, nós chamamos isso de regressividade da tributação. Conforme a renda diminui, aumenta o peso da tributação, quando deveria ser o contrário, né? Conforme a renda aumenta, aí sim que aumentaria o peso da tributação. E no Brasil isso é invertido. Professor, nosso papo está muito bom, mas a gente vai para mais um rápido intervalo e a gente já volta com as dicas de livros do professor. Não saia daí, o Saber Direito volta já. O Saber Direito Debate está de volta e agora a gente fala de livros. Professor, o senhor trouxe vários livros aqui para mostrar para os alunos. E o senhor me contou que esse aqui é um complemento da sua aula. Este livro eu considero um livro completo em matéria de direito tributário, mais exatamente na análise do Código Tributário Nacional. As minhas aulas no Saber Direito tiveram como objetivo tratar dos fundamentos da tributação e eu escolhi para identificar como fundamentos da tributação 3 eixos, né? O primeiro seria de princípios orientadores da tributação, que estão antes do direito positivo. Em seguida, o conceito de tributo e as espécies tributárias. E, por fim, as limitações ao poder de tributar. Este livro, Direito Tributário Brasileiro, do professor Luciano Amaro, eu considero um livro muito bom para o segundo eixo da aula, que trata do conceito de tributo e de espécies tributárias. Eu acho que o livro trabalha muito bem com esses conceitos, faz uma resenha quase que completa da doutrina nacional e até a doutrina estrangeira em relação a esses temas, e é um livro excelente para quem quiser complementar os seus estudos de direito tributário com relação a essa parte do conceito de tributo e das espécies. E durante o nosso debate, a gente falou um pouquinho de equidade e justiça na tributação. Posso assumir que esse livro tem um pouquinho a ver com essa nossa conversa? Tem muito a ver. Este livro é coordenado pelo professor Valcir Gassen, da UNB, e trata de equidade e eficiência
na tributação, ali está chamando de matriz tributária brasileira, que é um conceito que procura, de alguma maneira, se relacionar com a ideia de sistema tributário nacional, mas admitindo outras influências, como as escolhas políticas no campo da tributação, a influência da economia e também da política, da história e da filosofia nos tributos e trabalha essencialmente com esses conceitos de equidade e eficiência. São vários autores, são autores que fazem parte de um grupo de pesquisa a respeito de equidade e tributação da UNB, eu faço parte desse grupo, embora não tenha colaborado com um artigo para este livro, e é um excelente livro para quem quiser se aprofundar nessa ideia de igualdade e de justiça na tributação. E na sua apresentação a gente contou que o senhor também é escritor. O senhor trouxe 2 para mostrar para a gente. É um complemento das suas aulas aqui durante a semana. Eu considero que sim, né? Um dos livros é o Direito Tributário e Meio Ambiente, é resultado da minha dissertação de mestrado, como eu disse há pouco, relaciona esses 2 temas. E para quem quer se aprofundar nessa ideia do direito tributário com uma certa perspectiva social, eu acho que é um livro que pode contribuir, que pode ajudar. E o outro livro é o curso de Direito Processual Tributário, embora ele não tenha relação direta com os temas que foram abordados aqui, a aula que eu proferi, ou as aulas que eu proferi, tem mais a ver com os fundamentos do direito material tributário, mas essa parte do direito processual ela é importante para que se possa saber como que se dá a aplicação prática para as questões e os problemas do direito tributário material. Então é um livro, acho que ajuda e complementa os estudos lá na frente. E o senhor trouxe também mais 2 autores. O que o senhor tem para falar desses 2 livros? Olha, escolher livros para falar de autores e de temas é uma tarefa dificílima. Claro que eu poderia trazer aqui minha biblioteca inteira e com certeza todos os autores que estão lá na minha biblioteca têm a sua importância, têm a sua relevância. Portanto, é muito difícil escolher, é uma escolha que eu já assumo desde logo como injusta, foi uma escolha possível. Este livro, o Curso de Direito Tributário, é do professor Hugo de Brito Machado. Para mim, o professor Hugo de Brito sempre foi uma referência e sempre aprendi muito com suas obras, com suas aulas. Acho um livro completo em matéria de direito tributário. Esse outro livro, Teoria das Finanças Públicas, de Richard Musgrave, é um autor norte-americano e que escreveu um livro que nós podemos considerar um divisor de águas nesses temas mais profundos de tributação e finanças públicas. Há conceitos aí que são importantíssimos, conceitos como a teoria do benefício, a teoria também do sacrifício comum, do sacrifício igual, que eu tanto enfatizei nessas minhas aulas aqui de direito tributário. Neste livro é possível se aprofundar os conhecimentos sobre esses temas. Professor, nosso debate foi ótimo e a gente agradece aqui a sua presença durante toda a semana e, é claro, aqui no Saber Direito Debate. Natália, eu que agradeço. Para mim é sempre uma honra participar dos programas da TV Justiça. Muitíssimo obrigado. A gente que agradece. E o Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Se você tem dúvidas e sugestões, mande um e-mail para a gente, é saberdireito@stf.jus.br. E você também pode assistir a esse e outros programas da TV em nossa página tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.